O plenário do Senado aprovou um requerimento de urgência para a proposta que altera as regras de inelegibilidade de políticos condenados. Vamos dar algum exemplo, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo Cunha, por exemplo, poderiam ser beneficiados, ou poderão, se essa medida seguir, ela que foi aprovada numa votação simbólica. Piperno, você acha que há necessidade de urgência para mudar essa lei da ficha limpa? E eu lembro a vocês, né? Porque hoje, quando uma pessoa ela é condenada, no caso da lei da ficha limpa, ela perde o direito político dela por 8 anos depois que ela cumpre a pena. Então ela tem a pena, cumpre a pena e aí ela passa 8 anos inelegível. Essa proposta que está em tramitação, ela designa que a pessoa começa a cumprir a inelegibilidade dela a partir do momento da condenação. Então, ela não precisa cumprir a pena e só depois passar os 8 anos inelegível. Não, ela já começa a ter o prazo de inelegibilidade contado. Então, isso encurtaria, de certa forma, o tempo que ela ficaria de fora da política ou de concorrer a uma eleição. Por isso que essas pessoas que hoje estão inelegíveis, elas poderiam ser beneficiadas porque isso adiantaria a partir do momento da condenação. O que você acha, Engane? Olha, eu acho que faz sentido. Eu acho que o tempo é muito longo. A partir do momento que já há uma sentença condenatória, começa a contar, né? Eu acho que isso é razoável. Agora, o que me incomoda muito, Evandro, em relação à questão da ficha limpa, é que a gente vê tantos políticos no cenário nacional envolvidos com corrupção e que estão aí, né, com a bênção da ficha limpa. E gente que, por muito menos, por filigranas jurídicas muito questionáveis, estão inelegíveis por 8 anos. Fala, Piperno. Não, veja, eu acho que há duas coisas importantes. Eu discordo das duas possibilidades dos 8 anos pós-julgamento e também aumentar 8 anos depois e tal. Veja, eu sou até mais pró-acusados em relação a isso. Eu acho o seguinte, pegando o exemplo do presidente Bolsonaro, vai para não ir longe. Então, ele foi condenado por conta da ação, né, naquele evento com os embaixadores. Tá? Então, aquele evento, ele teve uma data, todo mundo sabe quando foi. Então, nesse caso, se ele foi condenado, para mim, a punição deveria ser contada a partir do ato que gerou a punição. Isso vale para qualquer coisa. Ou seja, então, se a condenação aconteceu 2 anos depois, ela deve, então, valer a partir dos 2 anos anteriores, quando o fato ocorreu. Isso, eu acho que aí ela tem que ser retroativa. Estamos de acordo. Então, isso tem que valer para qualquer um, independentemente aí da coloração partidária, ideológica e tal. Eu acho que tem que ser assim. Agora, eu acho que é o mais justo, inclusive, até porque, senão, como a justiça é lenta, às vezes, o processo se arrasta, o acusado vai ser julgado daqui 5 anos, mais 8 são 13. Por quê? E veja, dependendo da acusação, nem foi algo tão grave assim. Imagina, por exemplo, uma decisão lá no STF, lá no TSE, tomada por 4-3. Então, quer dizer, por conta da diferença de um voto, você está retirando da vida pública alguém aí, nesse caso específico, nesse exemplo que eu dei, por 13 anos. Então, acho que não pode ser assim. Agora, toda vez que eu vejo essas ideias, essas propostas de tramitação em regime de urgência, urgentíssimo e tal, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: a quem interessa? Há necessidade de que isso acabe atropelando a tramitação normal? Eu acho que não. Então, aí eu entendo que tem que ser decidido conforme a tramitação normal. Nada de urgência, urgentíssimo. Ô Zé, a quem interessa? Pois é, olha, eu particularmente entendo que deveria ser uma condenação eterna. No Brasil não tem pena perpétua, mas eu não considero isso aí, eu aprendi no debate. Esta lei ficha limpa foi empurrada goela abaixo aos deputados e senadores, né? A sociedade civil levou lá 2 milhões de assinaturas, quase 4 milhões, mas que foram conferidas e tal, 2 milhões de assinaturas, e obrigou o Congresso a aprovar essa lei ficha limpa, que ela é muito rigorosa, a ponto do Supremo
dizer que ela seria retroativa, e foi retroativa. Ela não é a elegibilidade, eu aprendi nesse debate, não é um direito individual, é uma condição de ser ou não eleito. Então, eu entendo que deveria ser eterno. Se alguém foi condenado por improbidade administrativa, deveria ter uma impossibilidade de se candidatar eternamente, né? Tá, mas não é assim. Agora, a lei está produzindo, primeiro, interrogações. A partir de quando começa a contar o prazo, né? Veja bem, se for a partir da prática do crime, é esquisito, porque alguém pode ser absolvido depois, e aí o tempo que ele ficou inelegível, né? E o que está acontecendo? Eu conversei, por exemplo, com José Roberto Arruda, e ele está inelegível por um tempo que ele não tem a ideia de quanto será. Por quê? A partir da condenação por um tribunal colegiado, diz a lei ficha limpa, o réu já é inelegível. Então, se ele for condenado lá na primeira instância por um juiz, não, mas a partir do segundo, ele já é inelegível. Qualquer tribunal colegiado, ele é inelegível. Se alguém renuncia para fugir de um processo, fica inelegível no momento da renúncia, né? Tá. Aí o prazo começa a contar, já fica inelegível, depois do cumprimento da pena. Aí, por exemplo, José Roberto Arruda ainda não transitou em julgado, ou seja, quando ele for condenado no final, ele vai ficar 8 anos, quer dizer, e esse tempo todo correu. Então, o que a lei vai definir? Primeiro, tempo máximo de inelegibilidade, e definindo 8 anos, e é uma série de condições que equaliza, não é um chapéu, como se diz, uma lei feita para alguém. Uma lei, quando é feita aqui para alguém, se diz um chapéu, cabe na cabeça de fulano. Não é assim. Ela é muito geral. E define regras. Quem vai beneficiar? Eu não sei. Que foi, Segré? Eu estudei muito a lei de ficha limpa, inclusive levei a proposta de lei de ficha limpa para a Argentina. Conversei muito, inclusive convidei, e ele foi o juiz Marlon Reis, que foi um dos autores da ficha limpa aqui no Brasil. Isso. E a questão eleitoral está diferenciada da questão penal. Da questão penal, até trânsito em julgado, não é cumprimento efetivo de pena, graças à modificação da interpretação da Corte Suprema, que em 2009 determina uma coisa, 2016 determina outra coisa, 2019 voltou ao que tinha determinado em 2009. Mas esse cumprimento de inelegibilidade aplica, como muito bem mencionou o Zé Maria, a partir da sentença em segunda instância. O colegiado são 3 juízes, segunda instância. Essa inelegibilidade é subjetiva também. Por quê? Destruir um país por incumprimento da lei de responsabilidade fiscal, estou me referindo de novo a ex-presidente Dilma Rousseff, não deu inelegibilidade. Mas foi um incumprimento da lei, mas não deu inelegibilidade. Fazer uma reunião com embaixadores, e não é pela reunião, sino por ter sido transmitida pela televisão pública, aí deu inelegibilidade de 8 anos no caso do presidente Jair Bolsonaro. E aí não tem segunda instância, foi um colegiado direto, foi o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, como aplica nesse caso? Aí não seria ficha limpa, porque não teve primeira instância e segunda instância, foi um outro tribunal. Eu não sei como a lei determina, sinceramente não sei. Mas observamos que tem uma maleabilidade nessa questão da inelegibilidade. Inelegibilidade pode destruir um país, pode incumprir a lei de responsabilidade fiscal, que provoca a perda do mandato presidencial, mas não é inelegível não. Por quê? Porque é uma interpretação do STF que interpretou que não era necessário. Mas no caso de fazer uma reunião com embaixadores, pública, fazendo a transmissão na TV, aí sim, não pode. Isso é gravíssimo e não pode. Concordo com o Zé Maria. Quando for um caso de corrupção, tem que ficar inelegível pelo resto da vida, porque a pessoa já foi corrupta. Mas aí vem a segunda questão, né? Quantos corruptos temos presos hoje no Brasil? Ninguém. Fala, Gani. Pegando um gancho aqui na excelente fala do Segré, eu faço aqui uma provocação ao Zé Maria. Zé, essa ideia que você defendeu de se tornar inelegível para sempre não é muito perigoso nas atuais circunstâncias do Brasil,
que a gente observa alguns julgamentos mais políticos do que técnicos, a lei valendo com toda a força para um lado e para o outro lado a lei sendo muito branda. Não pode ser um instrumento de perseguição jurídica e política. Uns se tornam inelegíveis para sempre e outros não, defendendo aí o que você estava falando. Ô, Piperno, você quer arrematar algo? Eu vi que você reagiu aqui durante a fala dos nossos amigos. Não, que há muitas coisas. O Segrest cita, assim, por exemplo, sujeito, então, sei lá, o prefeito, enfim, o governador, o deputado, tal, ele tem um mandato cassado, qualquer que seja o motivo, a lei já fala em ineligibilidade por 8 anos. De fato, houve, no caso lá do Lewandowski, que eu também não entendi até hoje, digamos, uma interpretação criativa. Naquele caso, então, a Dilma teria que ser inelegível. Por 8 anos. 8 anos. Mas ela concorreu no Senado, ainda bem que Ela concorreu no Senado. Foi o eleitor. Sim. O eleitor inelegível. E veja, no caso da Dilma não foi por um processo de corrupção. No caso da Dilma foi por uma acusação de uma outra natureza. E no Bolsonaro foi corrupção? Não, então, por isso que eu estou dizendo. No caso da Dilma ou no caso do Bolsonaro, primeiro, você tem data, você tem um momento do fato que provocou a acusação. Segundo, por isso que eu defendo que comece lá. Segundo, que é muito diferente, por exemplo, do Sérgio Cabral. Sim. Né? O Sérgio Cabral, assim, eu vou concordar com o Zé Maria e tal, né? Mas o fato é que, às vezes, um político ele é condenado por uma prática administrativa e não necessariamente por ser um corrupto.